Pati, continuando as explicações sobre as cadeias carbônicas principais. Estamos aqui no quarto exemplo, no qual nós já identificamos a presença de um carbono terciário. Ter um carbono terciário ou ter um carbono quaternário classifica a cadeia em ramificada. Porque esse carbono que está preso a 3 carbonos, um deles estará fora. Um estará dentro da estrutura e o outro estará fora, adentro, estando uma ramificação. Bom, então, esse carbono terciário, que nos traz uma cadeia ramificada, nos levará a um caso especial de escolha. Qual é a cadeia principal? O tronco, a estrutura fundamental, é a horizontal? Não. Por quê? Por que não? Por que não? Vejamos. Porque se você chegar no carbono 2 e descer, você terá 4 carbonos. A escolha da cadeia principal passa pelo grupo funcional que não tem. Hidrocarboneto só tem CH. A escolha passa pela presença da ramificação que não tem. E passa pela ramificação, claro que vai ter. Na falta de escolha de principais, gente importante, temos mais 3 regras práticas, que são, primeiro, teremos que escolher, em alguns casos, a cadeia que tenha mais ramificações. Vai aparecer um exemplo. Outro caso, a cadeia mais longa. Ser mais longa é um critério de escolha de cadeia principal na ausência de critérios mais importantes. Pois bem, então a nossa cadeia principal terá que ser necessariamente essa que desce. Não é uma linha reta, é esta situação, essa moldura. Aliás, nós sabemos perfeitamente que esses carbonos são, no caso, a maioria sp3, cujos ângulos são de 109 graus e 28 minutos. Então, dizer que é essa linha quebrada é considerar a cadeia como reta, que na verdade ela não é, ela já apresenta ângulos. E aqui a nossa cadeia principal terá que ser para baixo, levando em conta a quantidade de átomos de carbono ser maior. Então, numeramos pela extremidade mais próxima do que é mais importante. Nós vamos começar o 1, 2, 3, 4, pela esquerda ou por baixo. Numeramos pela proximidade do que é mais importante. O que é mais importante? O grupo funcional? Não tem. A insaturação? Não tem. Qual é o mais importante? Ramificação. Na ausência de coisa melhor, a ramificação é um fator de importância. Então, a numeração terá que ser pela esquerda, porque pela esquerda estaremos mais próximos do radical. O radical que se grudou. Radical é um grupo de átomos que tem elétron desemparelhado. Então, aquele elétron desemparelhado que o carbono tem, grudou na estrutura. E grudou em qual posição? Nesta posição. Bom, então, que nome terá? O radical que grudou a estrutura leva o nome de metil. O radical leva o nome de metil. E a estrutura em si? Quem é a estrutura, a cadeia principal? 1, 2, 3, 4, met, et, prop, but. Estamos falando de but, estamos falando de só ligações simples. Só ligações simples é an, todas as ligações são simples, e ó. Então esse composto é o butano que levou um metil na posição 2. Butano que levou um metil na posição 2. Como é que eu digo isso quimicamente? Eu digo o essencial. E o que é o essencial? O essencial é metilbutano. Esqueço números, falo apenas de palavras.
O essencial é ser metilbutano. Agora, onde? Aonde é que está o metil? O metil está na posição número 2. E o número é separado por hífen. Portanto, a estrutura do exemplo número 4 trata-se do 2-metilbutano. É o butano que tem o radical metil na posição 2. Escolhi essa cadeia por ser a mais longa. Escolhi numerar pela esquerda porque é mais perto do radical. E citei o número na frente. Então, os iniciantes, cuidado. O número não quer dizer que sejam 2. Não é quantidade, é localização. O local do metil é no carbono 2. Quinto exemplo, será um total de 10. O quinto exemplo, temos aí uma cadeia carbônica aberta, cadeia carbônica homogênea, não existe ninguém entre os carbonos, uma cadeia carbônica ramificada, está vendo o carbono terciário? Então cria uma ramificação. E temos uma cadeia insaturada. Portanto, o critério insaturação está presente e o critério ramificação está presente. A numeração pela extremidade mais próxima, no caso, mais próxima da dupla. A dupla está à direita. Então, meu querido, entre insaturação e ramificação, temos uma sequência. Desculpa a comparação, mas deixa eu repetir. Seria o general, o coronel e o capitão. Portanto, o coronel sobrepõe a escolha do capitão. E a escolha do coronel está para o lado direito. Tu tens que numerar pela ponta mais próxima do que é o mais importante, que é a insaturação. Essa numeração nos leva, portanto, a isso. E verificamos, portanto, a presença de um metil. Portanto, semelhantemente ao caso anterior, eu tenho um metil grudado no pente o quê? Vamos com calma. Como é que chama esse cara? Esse cara aqui, que aliás começa da direita, ele se chama de penta, porque são 5 átomos de carbono. Ele se chama de N. A despeito de todas as simples, quem leva a honra é o eno, porque a dupla tem preferência. Seria ano se todas fossem simples. Então é penteno. O penteno apresenta um radical metil. Então, falando, nós diríamos que se trata, o quinto exemplo, de um metil pendurado no penteno. Agora, o penteno tem a dupla aonde? Entre o 2 e o 3. Então eu só vou falar o 2. E o metil está pendurado aonde? No 4. Então, vou dizer o 4. Sempre os números citados na frente do acontecido. Portanto, vou começar com o metil. O nome inteiro da palavra será metilpenteno. O essencial, o conselho que eu dou para os iniciantes é treinar apenas palavras. O penteno tem o metil. Agora, nós vamos aos melhoramentos. O metil, eu sei onde ele está. O número que eu ponho na frente, não é quantidade, é onde está. Onde é que está o metil? Está na posição número 4. E a dupla se encontra onde? O eno se encontra onde? Entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3. Muito bem. Vou falar apenas o 2. E aonde que eu vou deixar esse número 2? Não é atrás como antigamente. É na frente do acontecido. Então, me permitam, vou colocar a resposta do quinto exemplo aqui. De que se trata? Se trata do 4, metil, pent, hífen,
2-eno. Senhores e senhoras, eis o nome do cara. 4-metil, pent 2-eno. Trata-se do penteno, que tem uma dupla na posição 2. Então, a indicação do 2 é na frente do eno, não é na frente do penta, é na frente do eno. Muito bem. Então, é o penteno 2, que tem metil na posição 4. Esta dúvida é muito comum entre os alunos. Como você dá preferência para o grupo funcional, que veremos já em seguida, dá preferência para a insaturação e para a ramificação. Na guerra, quem vence? O maior, quem tem mais importância. Na guerra da dupla e da ramificação, quem venceu na numeração? Foi a insaturação. Beleza, química é fácil. É uma sequência. É uma sequência. A questão seguinte é o belo de um hidrocarboneto, no qual nós temos outra característica. Qual é? Além desse carbono terciário, que me mostra a presença de uma ramificação, eu tenho mais um carbono terciário, que me justifica uma segunda ramificação. Esta é a diferença. Então, qual é a escolha da cadeia carbônica principal? A escolha será aquela que tenha grupo funcional. Não é o caso por enquanto. É aquela que tenha a insaturação. Insaturação não tem. Aquela que possua ramificação. Tá bom. Se você considerar a cadeia na horizontal, vai ter ramificação. Se você considerar a cadeia para baixo, vai ter ramificação. Muito bem. Possuir ramificação, todas as duas vai ter. O detalhe que vai diferenciar é o item 4. Levando em conta ser mais longa e mais ramificada. Se eu começar e continuar horizontalmente, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, eu estou com um comprimento de 6 átomos. Se eu, nessa posição, descer, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. O comprimento deu igual. O comprimento deu igual. Então, o item, o critério longura, comprimento, a distância, empatou. Aí é que vem o item que vai desempatar. A mais ramificada. Se eu considerar a cadeia horizontal, eu vou ter esta ramificação. E esta ramificação, inclusive, será explicado o nome dela será explicado numa aula posterior. Então, considerando como principal a horizontal, eu tenho um belo de um comprimento e tenho uma ramificação. Porém, se a minha escolha recair para cá, o comprimento continuará a ser o mesmo. Para baixo, o comprimento continuará 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empatou o comprimento. Então, no caso de mais longo ser igual, isso na ausência dos coronéis e generais. No caso dos comprimentos serem iguais, eu vou escolher esta como cadeia principal. Porque se eu escolher esta, quantas ramificações eu terei? Eu vou ter esta ramificação, cujo nome eu conheço, é etil, e tenho esta ramificação que eu conheço, o nome é metil. Portanto, a escolha da cadeia principal é pelo comprimento e, no caso, aquele comprimento que me traga mais ramificações. Estamos diante de quem? Estamos diante do 1, 2, 3. Bom, primeiro vamos numerar, esse é outro detalhe, estou esquecendo. Vamos numerar mais próximo do que é mais importante. Como os importantes estão ausentes, eu vou então observar esse item aqui, ó.
do menor para o maior. Se eu quisesse começar da esquerda, aonde que eu encontro ramificação? 1, 2, 3, 4. Eu encontro ramificação no quarto carbono. Se eu começar por baixo, aonde que eu encontro ramificação? Já no segundo. Então aí não é o caso de menor para o maior. Aí é o caso de ser mais próximo. Qual é a ponta mais próxima do mais importante? Se os mais importantes não existem, a ponta mais próxima. A ponta mais próxima será a ponta de baixo. Então ela será a ponta número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Aí sim, posso agora escrever que eu estou falando do hexano. Porque agora a quantidade de carbono são 6. Met, et, prop, but, penta, hexa. An, porque todas as ligações são simples. E O, porque é um hidrocarboneto. E quem é que está dependurado no hexano? Está dependurado no hexano o metil. Está dependurado no hexano o etil. Então eu tenho dois radicais. Tendo dois radicais que estão o metil na posição 2 e o etil na posição 3. Este caso vai me trazer o último item que eu peço atenção, apesar de alguns colegas não seguirem dessa forma. O meu crédito é pela IUPAC, sempre atendendo às modificações. A leitura segue a ordem alfabética. O ET vem na frente do MET, se bem que o ET está na posição 3. O ET está na posição 3, mas não é a posição que vai dizer quem vem primeiro, vem a ser a ordem alfabética. Então o nome desse composto será, de forma completa, 3-etil, 2-metil, hexano. Você concorda? Pode concordar, pode concordar. A química é uma maravilha, uma maravilha. Então eu tenho o hexano, que tem dois radicais presos. O metil na posição 2, o etil na posição 3. Comecei por baixo porque é a ponta mais próxima. E citei o etil primeiro, apesar de ele estar numa posição numérica posterior. É o etil na posição 3, o metil na posição 2 e o hexano. Lembrando sempre que esses números são locais. É o local do etil e é o local do metil.